Começa mais um 16mm, hoje de uma forma totalmente diferente. Hoje não tem vinheta, hoje é quadro novo, a gente estava pensando no canal, vamos começar a falar um pouco mais sobre notícias, algo que sai de repente, até trailers, que fica mais difícil comentar no podcast, os trailers e tal. Exato. Só que a gente não sabia direito quando começar, e aí surge uma notícia envolvendo o meu diretor favorito, Martin Scorsese, e a Marvel, né? Os filmes da Marvel, que a gente adora também. E aí a gente falou, vamos analisar essa polêmica, né? né? Primeiro bom passo, né? Então assim, eu vou explicar a notícia primeiro e depois a gente vai debater um pouco. Porque assim, o Scorsese tá naquele período de divulgação do Irlandês, que é o próximo filme dele que vai estrear na Netflix, e em entrevista a Empire, ele comentou que os filmes da Marvel não são cinema, né? E aí entra naquela polêmica, porque é um diretor clássico e um cinema novo, né, que podemos dizer assim, então é aquele conflito de gerações, né, podemos dizer. Acho que é bem isso. E o que ele falou é basicamente que ele já tentou assistir os filmes da Marvel, mas ele não conseguiu direito, e que ele considera isso mais um parque de diversões, ele não consegue ver como um autor, um diretor autoral passando a sua visão de mundo, com algo a dizer e tal. E assim... Ele não tá errado, né? Em certo ponto, ele não está tão errado. Acho que vamos entrar primeiro no ponto que a gente discorda dele, né? Sim, Porque é algo que a gente sempre defende no canal, de que cinema é cinema. Tem o bom cinema, tem o cinema ruim. No caso, a gente até considera os filmes da Marvel um bom cinema. E é alguém tentando passar alguma coisa, seja um filme mais blockbuster, um filme mais divertido, mas ainda assim é cinema. Exato, porque cinema nada mais é do que a gente fala que é como se fosse um reflexo da nossa humanidade. O Kleber Mendonça, ele chama mais de observações, né? Cinema é observação. E os filmes da Marvel, por mais que sejam bastante mascarados com super-heróis, fazendo um pouco de trocadilho as duas palavras, mas são filmes que também tratam de um pouco da nossa sociedade atual. Um pouco disso também da gente que procurar heróis pra enxergar, então acho que é um pouco de uma discussão muito, muito grandiosa que os filmes da Marvel trazem, além da diversão. E assim, eu acho que um filme, ele também não precisa ser necessariamente aquele filme com uma cara extremamente autoral. Eu acho que tem filme para todos os públicos, e aí cabe a crítica, cabe até o próprio público julgar, a crítica fazendo as suas críticas, o público na bilheteria, que no caso os filmes da Marvel vão muito bem de bilheteria. Só que aí a gente entra num outro ponto, eu acho que é um ponto que eu não concordo com a afirmação do Scorsese, mas eu entendo muito bem ela, ainda mais que eu terminei de ler recentemente como a geração Sexo, Drogas e Rock and Roll salvou Hollywood, se eu não me engano. E nesse livro conta muito sobre a geração da nova Hollywood, que é a geração onde o Scorsese se criou no cinema, né? É a geração onde ele começou a fazer filmes, e era uma geração ali de guerra do Vietnã, era uma geração onde eles queriam romper com o cinema clássico, romper com aquele cinema mais de glamour, com aquele cinema até mais popular, e querer colocar a visão do autor no filme. Então por isso é muito a visão do Scorsese, e não só dele, como os diretores da geração dele, como Coppola, como Brian De Palma e companhia, que é o diretor querer passar uma visão dele, criar uma obra de arte com aquilo que ele... contar uma história acima de tudo, né? Então, eu acho que por isso eu até entendo. De certa forma, a gente gosta dos filmes da Marvel, só que tem algo de acima de ser um filme, de certa forma um produto de entretenimento, né? Se a gente puxar isso um pouco mais pra nossa vivência, assim, é só ver o seu pai ou a sua mãe criticando as músicas atuais. Porque na época era um estilo musical que tinha essa questão mais autoral, as letras eram mais fortes, porque existia uma certa crítica à censura da época, no caso, principalmente aqui no Brasil. E hoje em dia é uma coisa mais de produto. Não necessariamente as músicas de hoje, elas não são consideradas músicas, ou elas são piores, mas são estilos diferentes. E eu acho que eu entendo até mais esse lado do Scorsese, porque o que a gente chama de nova Hollywood, ela meio que ela começa a cair, e um dos fatores, não foi o único, mas um dos fatores para essa queda da nova Hollywood é quando o Spielberg, principalmente o Spielberg e o George Lucas, começam ali no final da década de 70, começo da década de 80, a fazer filmes não pensando em passar uma mensagem, não pensando em contar uma história de certa forma, mas até mais como um produto mesmo. Eles viram essa forma de fazer filme, e aí surge principalmente o Star Wars, surge até o Indiana Jones, o ET e tal, que são filmes
mais para o grande público. Filmes que a gente gosta, no caso, Exato, até não também. são filmes ruins. Então, isso começou a derrubar a nova Hollywood e muitos deles viram o Spielberg e o George Lucas como traidores, que eles eram daquela geração. Então eu acho que até aí tem um lado do Scorsese, apesar acho que dele continuar sendo amigo desses caras e tal, mas um lado dele não enxergar tanto isso como o cinema que ele gostava de fazer. Exato. A mesma coisa quando o Spielberg acabou criticando a Netflix, falando Exato. que o que a Netflix faz não é cinema, porque não é um filme para cinema, mas sim para TV. Eu acho que entra um pouco esse mesmo quesito, porque o Spielberg, ele tem essa visão, ele tem um estilo de filme mais grandioso e que combina com o cinema. E para ele, você assistir em casa é perder todo o trabalho, todo o cuidado de trabalho que ele fez pro cinema. E entra bastante nessa questão que você tinha citado antes de ser gerações diferentes. Eu acho que da mesma forma como um cara que fazia filmes na década de 20, na década de 30, devia olhar o pessoal do Scorsese ali, o pessoal do Coppola, Exatamente. e ia falar, nossa, como assim tem nudez, tem sangue? Como assim eles fazem esses filmes violentos que, de certa forma, que colocam anti-heróis como protagonistas? Como futuramente os cineastas de hoje vão olhar e falar, não, na minha época os filmes de herói, eles tinham tal formato, não tinha esse aí. E a Marvel entra muito nisso, tem filmes melhores, filmes piores. Eu até entendo a questão visual, que eles se parecem muito uns com os outros, a questão de ter muito artifício digital. Isso até entra numa questão que o Tarantino fala, que o Tarantino é de uma geração depois, mas ele fala que o uso da computação gráfica é uma trapaça para um diretor. E, de certa forma, é um filme que muitas vezes parece que não tem um diretor de fotografia ali, que parece que são todos iguais e tal. Mas você tem que entender que é a modificação do cinema também. Exato. E assim, é uma questão também que eu acho que falta um pouco, né, nessa geração, de quem enxergar de que esse tipo de filme tá fazendo o cinema ir pra frente. Por mais que não sejam filmes iguais, mas ele populariza a arte, entendeu? Então, a pessoa que ela tem o incentivo de assistir a Marvel no cinema, ela pode ter também o incentivo de assistir um Scorsese no cinema, porque ela sabe que assistindo um filme da Marvel no cinema é uma experiência única, porque você assistir no cinema com um grande público e assistir em casa são coisas totalmente diferentes. Então eu acho que isso ajuda também a popularizar as pessoas a consumirem a arte. Eu acho que, por outro lado, também eu entendo, mais uma vez entendendo um pouco o lado do Scorsese, é que os diretores que querem fazer seus próprios filmes, muitas vezes não conseguem. O Scorsese ainda consegue, o Tarantino ainda consegue, que são grandes nomes, Paul Thomas Anderson, alguns dessa geração. Não conseguir público também, porque às vezes eles veem esse tipo de filme consumindo bilhões, o dele, sei lá, alguns mil, e aquilo que um pouco que acontece no próprio YouTube, né? De que aí você enxergar, sei lá, o Zezinho 12 fazendo um vídeo de Amoeba tendo 5 milhões de views, e o cara que faz uma puta produção tendo, sei lá, 100 views. E não é nem isso, só isso. Quando a gente fala de cinema, que é algo muito caro, muitas vezes pessoas que querem fazer seu próprio filme não conseguem verba pra isso. Então o cara chega com um baita projeto e muitos estúdios vão olhar e vão falar, tá, mas quanto de retorno financeiro isso vai trazer pra mim? E isso, de certa forma, prejudica um pouco o cinema. Acho que aí não é só uma questão da Marvel, mas é uma questão da indústria que atualmente pensa mais no dinheiro do que pensa no cinema como arte. Então até por isso eu entendo a revolta do Scorsese, apesar de discordar em grande parte dela. Aí eu acho que entra um outro ponto, que é o público da Marvel putinho com o Scorsese. E aí eu acho que não é o público da Marvel geral, não são todas as pessoas, não são aquelas pessoas que gostam de cinema, porque você pode gostar da Marvel e de Scorsese igual a gente. Exato. Mas é um público mais fã, que tem que defender a Marvel a qualquer custo, que aí já começou... se dói por qualquer coisa. Que se dói por qualquer coisa, que já começou a falar que o Scorsese só sabe fazer filmes de gangster. Amigo, pelo amor de Deus, amigo. né? Aí você analisa a carreira do Scorsese, vê que o cara já fez filme de tudo que é jeito, já foi indicado ao Oscar com um filme de fantasia igual o KB, com um filme de máfia igual Os Infiltrados, com um filme de tudo, né? De filme de época, filme de religião. Então, Aí assim, se você puxar, o James Gunn é muito fã do Martin Scorsese, tanto que ele ficou muito chateado com essa
afirmação, porque ele falou que na época em que A Última Tentação de Cristo foi lançado, as pessoas elas começaram a criticar o filme sem ver, justamente porque, pelo fato de Scorsese colocar religião em pauta. E aí o James Gunn falou, do mesmo modo que eu defendi ele, eu fico chateado por ele ter a mesma atitude com o meu filme, que é não assistir e criticar. Então assim, os caras da Marvel admiram Scorsese, então não tem por que os fãs ficarem revoltados, porque é um tipo de pensamento dele que, como a gente explicou aqui, tem um sentido. A gente pode não concordar com isso, Exato. mas isso não vai de forma alguma desmerecer toda a carreira brilhante do Scorsese. A gente consegue fazer isso, tá? Discordar, mas ainda concordar, entre aspas. Até porque cinema é arte, não tem nada Exato, 100% objetivo, e queira ou não, isso é uma opinião dele que você concorda ou não. Você não precisa xingar o cara, você não precisa, acho que acima de tudo, desmerecer o cara. Que parece que a gente tá num mundo atualmente que a gente vai falar de qualquer coisa e o que você vai fazer é não tentar ganhar da pessoa com argumentos, ou nem ganhar, porque acho que não é uma questão de ganhar ou perder. Você não quer argumentar, você quer destruir a outra pessoa. E isso é a coisa que mais me incomoda. Argumente, dê a sua opinião, igual a gente tá fazendo aqui, ao invés de você ir e criticar o cara diretamente. Não que isso vai mudar alguma coisa, porque o público da Marvel falando do Scorsese, ele vai dar risada, provavelmente. Ele não tá se importando com a sua opinião. E assim, gente, o Mona Lisa e Romero Brito são arte. Então é isso, se você gostou desse formato de vídeo, comenta aqui embaixo, por favor. Comenta também o que você acha dessa polêmica, que a gente pode conversar numa boa, por favor, educadamente, que é o que a gente sempre pede aqui no canal. E ó, essa notícia não tem cena pós-crédito. E também passa aqui no primeiro comentário na descrição, que vai estar as nossas outras redes sociais, inclusive o nosso podcast, que ali sim a gente fala de todas as notícias principais da semana, a gente debate todas elas, os episódios saem toda segunda-feira. Aqui no YouTube a gente vai fazer só quando for notícia, que acho que a gente vale a pena falar muito rápido dela, assim. Então por hoje é só e corta.